Olá, que prazer estar com você aqui novamente para juntos fazermos a leitura de mais um capítulo deste livro, Cura pela Palavra de Deus. Se você não se inscreveu, o que está esperando? Se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para estar recebendo assim novos conteúdos. Capítulo 12. Vendilhões no templo. Cura pela palavra de Deus para a ira. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. João capítulo 2, versos 13 a 17. O templo de Jerusalém era formado em sua maior parte espaços ao ar livre. Era constituído de uma série de pátios concêntricos. Esses tornavam-se sucessivamente menores e mais restritos até chegar ao lugar santo e ao Santo dos Santos, que eram as suas únicas áreas cobertas. Assim, havia o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio de Israel e o pátio dos sacerdotes. O maior e mais externo deles era o dos gentios. Tratava-se do único lugar da área do templo onde os não-israelitas podiam entrar. Ali havia avisos em grego, latim e hebraico informando que qualquer estrangeiro que ultrapassasse os limites do pátio externo seria imediatamente morto. Alguns gentios viajavam milhares de quilômetros até Jerusalém com o objetivo de participar do culto judaico. Mas esse pátio era o limite máximo a que poderiam chegar. Dali tentavam ouvir os hinos, observar os sacrifícios e fazer suas orações. Acontece que o pátio dos gentios mais parecia um mercado persa do que um lugar de oração. Naquele espaço destinado à reflexão e adoração, instalara-se uma grande feira, um comércio barulhento e lucrativo. Vendedores montaram barracas, oferecendo bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios do culto judaico aos peregrinos que chegavam a Jerusalém. Como muitos deles vinham de longe, era inviável trazer à casa os animais que seriam sacrificados. A solução era trazer dinheiro e comprá-los no próprio templo, embora pagando, é claro, um preço bem maior. Os cambistas também haviam estabelecido ali suas bancas, onde trocavam as moedas desses estrangeiros pela local, a única aceita para as ofertas no templo. Nessa troca, a margem de lucro deles chegava a 15%, entre gritos, mugidos, balidos, arrulhos e o tilintar das moedas. Os gentios tentavam orar e os fiéis eram extorquidos. E os sacerdotes guardiães da casa do Senhor pareciam não se importar com isso, pois recebiam uma porcentagem do gordo lucro obtido pelos vendedores.
A situação toda era um triste exemplo de desrespeito a Deus e de exploração da fé popular. Desprezava-se, assim, a religiosidade sincera de gente humilde e sofrida, que ainda se via obrigada a alimentar um sistema de ganância e de corrupção. A casa do Senhor havia se tornado uma casa de negócios. Jesus viera ao templo para a festa da Páscoa, ocasião em que o comércio da fé funcionava em sua capacidade máxima. Ele não gostou nem um pouco da cena que viu ali. Na verdade, com a reação que teve, deixou bem claro que ficara profundamente contrariado. Improvisou um chicote de cordas e com ele pôs os animais para fora. Virou as mesas dos cambistas, espalhando as moedas pelo chão, expulsou os vendedores do recinto sagrado. Em nenhuma outra ocasião do seu ministério terreno, vemos Jesus tão zangado, disposto a usar não apenas as palavras, mas até a força física para corrigir uma situação de injustiça. Para muitas pessoas, o episódio em que Jesus expulsa os vendilhões do templo constitui-se num problema moral e teológico. Jesus sentiu raiva, ele agiu agressivamente. Como filho de Deus, pôde comportar-se assim? Certos teólogos até tentaram encontrar explicações alegóricas para essa atitude, dizendo que tudo não passava de uma profecia dramatizada. Eles acreditavam que Jesus havia distribuído chicotadas pelo local apenas para simbolizar que o templo do seu próprio corpo seria chicoteado mais tarde. Quanto a mim, confesso que essa é uma das passagens em que o Filho de Deus me parece mais belo, íntegro e santo. Devemos ver a reação de Cristo ante as injustiças humanas e a forma pela qual lidou com seus próprios sentimentos, como um exemplo de força, de caráter e de equilíbrio para todos nós. A verdade sobre a ira. Existe uma concepção muito difundida e muito errada de que a ira é um sentimento pecaminoso. É por pensar assim que muitas pessoas sentem-se culpadas ao irar-se ou simplesmente negam que estejam iradas. E é seguindo esse pensamento que as outras tantas não conseguem externar a sua raiva. Retém-na até não poder mais e, por fim, explodem como uma panela de pressão defeituosa. Essa concepção não encontra respaldo na palavra de Deus. É preciso que saibamos que nenhum sentimento é pecaminoso em si. A forma como lidamos com eles é que pode ser certa ou errada. As atitudes que assumimos podem ser santas ou pecaminosas, mas os sentimentos escapam a essa categorização moral. Os sentimentos são apenas sentimentos e todos eles são legítimos, são genuinamente humanos. Se a ira fosse pecado, a Bíblia não falaria tantas vezes da ira de Deus, mas ela é um dos sentimentos mais frequentemente atribuídos ao Senhor nas Escrituras. Existem mais de 600 registros de que o Senhor se irou. Sim, Deus se ira, e os homens, criados à sua imagem e semelhança também. Abre aspas.
A raiva é uma emoção colocada por Deus no coração humano e é parte da imagem de Deus no homem, para ser realizada com fins construtivos. Fecha aspas. David Simendes. Paulo endossa essa posição ao escrever: Irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. O apóstolo está dizendo que podemos irar-nos e não cometer pecado. Não precisamos recriminar-nos por sentir raiva. Irar não é pecar. O fato de sentirmos raiva não significa que somos um fracasso como crentes. É lícito irar-se. Não devemos, no entanto, confundir a raiva com outras disposições do coração, como o ressentimento, o ódio, a amargura e o senso de vingança. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. São as palavras com as quais o apóstolo completa o seu conselho, e não podemos esquecê-las. Um alimento pode ser muito saboroso, mas se o deixarmos fora da geladeira por muito tempo, ele se estragará e envenenará todo mundo. Da mesma maneira, a raiva estagnada, a mágoa rancorosa, a ira sobre a qual o sol se põe, nos envenenam. Precisamos encarar nossa ira e resolvê-la, antes que, abafada pela censura ou suflada pelo orgulho, ela se transforme em rancor. Portanto, não é errado sentir raiva, mas pode haver problema na maneira como procedemos em relação a ela. O reconhecimento da ira. Jesus reconheceu a sua ira, aceitou-a, acolheu-a e expressou-a. Ele não foi apenas perfeitamente homem, mas foi também um homem perfeito, que sabia lidar com os seus sentimentos e emoções. Cristo indignou-se diante da situação que encontrou no templo. Com certeza foi com indignação também que chamou os fariseus de sepulcros caiados e raça de víboras. Ninguém se dirige assim a outras pessoas com um amigável sorriso nos lábios. Jesus permitiu-se sentir raiva, e essa foi uma postura muito sábia, pois não podemos trabalhar a ira sem antes admiti-la, sem tomar plena consciência dela. Frequentemente, no entanto, temos medo de reconhecer as nossas emoções, principalmente as que a sociedade considera menos nobres, e as escondemos dos outros e de nós mesmos. Ali no pátio dos gentios, Jesus deu uma admirável demonstração de coragem. Ele precisou de muito destemor para colocar-se num confronto físico com vendedores e negociantes que poderiam reagir com violência à sua iniciativa. Precisou de força interior para desafiar os sacerdotes e a ordem instituída que lucravam com o comércio religioso. Precisou ter muito valor, porque bem diante do templo ficava a fortaleza Antônia, de onde centenas de soldados romanos vigiavam o templo, prontos para acabar na ponta da espada com qualquer tumulto que ali ocorresse. Precisou ter coragem para assumir na frente dos discípulos uma posição que eles poderiam considerar imprópria para um mestre. Precisou de denodo para enfrentar a opinião pública e revelar suas emoções perante todos. Mas, acima de tudo, ele precisou ter coragem para admitir
para si mesmo os seus sentimentos. Essa coragem tão raramente encontrada em nós. Certa vez, veio ao meu consultório uma senhora que sofria com um quadro de depressão crônica. Viver para ela tornara-se um fardo. Não conseguia dormir, não tinha alegria em fazer nada, enchia-se de remédios, irritava-se facilmente e sentia-se desanimada. Apesar de tudo, disse-me, seu esposo era muito paciente e se esforçava para compreendê-la e apoiá-la. Contudo, ao longo da série de conversas que tivemos, ela começou a deixar transparecer uma atitude de ressentimento para com o marido que elogiava. Achava que ele não a valorizava, não a ouvia, tomava decisões sem levar em conta a sua vontade e era sempre dele a última palavra. Assim, ela estava irada com o marido, mas não conseguia manifestar sua ira e nem mesmo admiti-la. E ela havia encontrado ainda, que inconscientemente, uma maneira de fazê-lo pagar. Ficava doente, preocupava-o e transformava a vida dele num tormento. O problema é que, agindo assim, ela atormentava a sua própria também. O interessante é que, tão logo aquela senhora conseguiu admitir para si mesma os seus sentimentos com relação ao esposo, a depressão desapareceu. Ela passou a dormir normalmente e sentiu-se revigorada, com forças para trabalhar e para viver, e para procurar melhorar seu casamento, perdoando ao marido e fazendo com que ele a escutasse. Muitas vezes somos como essa senhora, não conseguimos assumir o que sentimos nem para nós mesmos. Falta-nos a coragem de admitir que estamos irados, recusamo-nos a reconhecer o que se passa no nosso coração. Acontece que sem reconhecer, isso é, sem conhecer de novo as nossas emoções, elas acabam por tornar-se completamente estranhas para nós. Às vezes até dizemos, esse pensamento não é meu, eu não sou tão carnal assim, deve vir do diabo, xô Satanás. Alienando nossas emoções, tornamo-nos mais pobres e perdemos a grande chance de tirar lições delas, de virmos a ser íntegros, inteiros e maduros. É sempre bom acolher os nossos sentimentos. Temos grande libertação em dizer, estou com uma raiva daquelas. Entretanto, precisamos examinar o conteúdo da nossa raiva. Estamos irados por uma causa justa? Deus sempre se ira por motivos justos, mas nós nem sempre. Lemos que Jesus se indignou quando viu a casa do seu pai transformada em covil de salteadores e a fé do povo explorada de maneira tão vil. Quando, porém, ele foi caluniado, açoitado, cuspido e escarnecido a caminho da cruz, não teve reação semelhante, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 23. Parece que Jesus se irava muito mais com pecados cometidos contra Deus e contra o próximo do que com cometidos contra ele próprio. Você age assim também?
Não recrimine a sua raiva. Ela está aí, é real e legítima. Negá-la não vai fazer com que desapareça, mas talvez seja bom examinar o conteúdo dela. Quais são os seus motivos? Está irado com razão? Jesus se irou por motivos corretos. Deus sempre se ira por razões justas. Mas, e quanto a nós? É razoável essa tua ira? Perguntou o Senhor a Jonas, um profeta irado que se importava mais com pés de abóbora do que com vidas humanas. Jonas, capítulo 4, verso 4. Talvez, meu irmão, você também precise fazer essa pergunta a si mesmo agora. É razoável essa sua ira? Muitas vezes a nossa ira não é razoável, seja em seus motivos, seja em sua expressão. A expressão da ira. Vimos que a raiva em si mesma não é uma emoção pecaminosa. O que realmente importa é como agimos em relação a ela. Quando não sabemos a maneira correta de expressá-la, podemos deixá-la sufocada, estagnada, com o que ela se transformará em ressentimento e amargura. Mas, por outro lado, ela pode vir à tona na forma de uma explosão emocional que nos machucará e também quem estiver por perto. Precisamos aprender a assumir nossa raiva e expressá-la adequadamente. Ao expulsar os vendilhões do templo, Jesus deu livre curso à sua ira. No entanto, não fez de forma descontrolada. Podemos ver isso pela maneira como agiu. Ele tangeu para fora do templo os bois e as ovelhas, pois seus donos não teriam dificuldade em reencontrá-los. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas, pois estes poderiam recolhê-lo. Mas, repare esse detalhe, ele não soltou as pombas que estavam nas gaiolas. Se o fizesse, seus donos não conseguiriam reavê-las e sofreriam prejuízo. Assim, ele estaria atentando contra o patrimônio alheio. Por isso, quanto aos que vendiam as aves, apenas lhes ordenou: tirai daqui estas coisas. Verso 16. Jesus não só irou-se por motivos justos, ele expressou a sua ira de uma maneira correta. A atitude que teve no templo não foi o destempero emocional de um pavio curto, mas a livre e corajosa expressão de uma indignação legítima. Há pessoas que explodem imediatamente quando provocadas, que não levam desaforo para casa. Suas frequentes manifestações de raiva mostram-se desmedidas e irracionais, injustas e desproporcionais, violentas e prejudiciais, e não lhes proporcionam alívio algum. São como o valentão Lameque, que disse: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Gênesis 4, 23. Certas explosões de ira nada mais são do que uma versão adulta da pirraça de crianças contrariadas. Se você não me der o que eu quero, vou chorar, gritar, espernear, quebrar tudo. Não devemos desperdiçar a liberdade que Deus nos dá para sentir raiva e expressá-la, adotando atitudes infantis de ameaça e manipulação.
precisamos crescer. Fica evidente, portanto, que a correta expressão da ira inclui o autocontrole, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem, que não tem domínio próprio, diz a palavra de Deus, Provérbios 25, verso 28. Haverá situações em que não poderemos exprimir aberta e diretamente a nossa raiva. O próprio Jesus nem sempre agiu da forma como se conduziu no templo. Houve ocasiões em que se limitou a repreender verbalmente as pessoas que o contrariavam. Houve outras em que respondeu às ofensas com o silêncio. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Contar até 10 é um conselho antigo que ainda se mostra sensato. E, às vezes, a melhor resposta é o silêncio. No entanto, preste atenção. Isso terá de ser uma opção e não uma imposição. Quem não expressa abertamente a sua ira porque crê que a circunstância não é propícia, está agindo corretamente, mas quem não a expressa simplesmente porque não se permite fazê-lo ou porque não sabe, quem nunca a expressa está entrando em um terreno perigoso. Reprimir as expressões de raiva é um comportamento que se revela prejudicial quando se torna crônico. Não conseguimos agir de outra maneira, ou anacrônico, agimos desse modo na hora errada. Nesse caso, impedir que a raiva se exteriorize pode constituir-se na causa de diversos problemas psicológicos, como a depressão e a ansiedade, e até mesmo de males físicos. Um senhor de minha igreja teve um desentendimento com uma de suas filhas. Ela lhe disse algumas coisas que o magoaram muito, mas ele não conseguiu conversar com ela sobre a questão naquele instante. Simplesmente calou-se, fechou-se. Ao voltar para casa, já se sentia mal. Parecia que um bolo lhe enchia o peito e comprimia a garganta. Não conseguia esquecer as palavras duras que a filha lhe dirigira. A sensação de mal-estar foi aumentando ao longo do dia. Finalmente, quando chegou a noite, aquele irmão teve um violento derrame. Passou semanas internado e, ao sair do hospital, trazia sequelas que lhe tolhiam a fala e a locomoção. Poucos meses depois veio a falecer. Se tivesse procedido de forma melhor com seus sentimentos e conhecesse maneiras construtivas de expressá-los, poderia ter salvo a sua vida. Engolir a raiva é uma atitude que tem causado muitas dores de cabeça, gastrites, úlceras, derrames, infartos e até alguns tipos de câncer. Pesquisas médicas revelaram que, estatisticamente, o câncer atinge com mais frequência as pessoas muito controladas emocionalmente. Portanto, ao dar livre vazão à sua ira no Templo de Jerusalém, Jesus estava praticando um ato saudável, tanto pessoal
quanto socialmente, e ele deseja que desfrutemos desse tipo de saúde e promovamos. A ira pode ser destrutiva, principalmente quando se apresenta sob a forma de agressão, ressentimento ou ódio, assim como as explosões temperamentais podem colocar-nos em dificuldade. A negação da raiva pode fazer-nos adoecer, mas a ira pode também ser construtiva. A de Jesus resultou na purificação do Templo de Jerusalém. A indignação dele motivou-o a corrigir uma situação de desrespeito e exploração, a reparar uma circunstância injusta, a defender os oprimidos, a promover o bem comum. O zelo de Jesus pela casa de seu Pai o consumiu, fez seu coração arder, levou-o à ação e à restauração da justiça e da verdade. Depois que tivermos admitido a existência da ira, poderemos examinar suas causas, descobrir o que está errado. Trabalharemos assim no sentido de modificar a situação que nos está contrariando ou reveremos nossas reações diante das adversidades. Se não fosse pela ira, certamente perderíamos muitas oportunidades de identificar erros e de promover mudanças substanciais em nós mesmos e no mundo que nos cerca. Que cada um de nós, seguindo o exemplo de Jesus, possa aprender a reconhecer a própria ira, a examinar as suas causas e a exercitar a sua justa expressão.